Ui, São Tomás fala de existência virtual no século XIII. Sim, fala, mas não tem nada a ver com o que estás a pensar. Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindo ao Paleotomista. Na água, o hidrogênio existe virtualmente. No corpo, o pulmão existe virtualmente. Se quer saber mais, continua este vídeo. Não te esqueças de pôr gosto, subscrever. Bora lá! Salve, salvete. Sim, São Tomás fala de existência virtual. Não tem nada a ver com computadores. Para entender o que é a existência virtual, temos primeiro de compreender o que é a existência substancial, ou a subsistência, e depois a diferença entre substância e acidentes. Não é nada do outro mundo. Então, eu sou uma substância. A minha mão não é uma substância. A água é uma substância. O hidrogênio dentro da água já não é uma substância. Nós temos substâncias e acidentes. Eu subsisto e depois eu estou sentado, estou a falar, tenho cabelo curto, ou o cabelo cresce, fica longo, a barba aparece, levanto-me, calo-me. Temos estes acidentes, do latim accidere, que significa que incidem sobre, caem sobre, incidir vem da mesma raiz. Acontece que, okay? Acontece que eu estou sentado, acontece que eu estou a falar, acontece que o meu cabelo é curto, isso tudo são acidentes. E depois há uma coisa que substá a tudo isso, que nós chamamos a substância. Que existe esta substância, que nós, em boa verdade, não vemos, ninguém vê as substâncias, que existe essa substância é necessário, é evidente, pelo facto de, não é porque o meu cabelo cresceu 1 milímetro que de repente sou outra pessoa. Se eu me calar, não é por causa disso que passo a ser outra pessoa. Então nós vemos os acidentes, vemos que os acidentes mudam e vemos que existe algo que substá, que permanece debaixo de tudo isso. E é isso que chamamos substância. Okay? Substância, acidente. Aquilo que é uma substância, eu sou uma substância, quem me está a ouvir é uma substância, uma árvore é uma substância, uma pedra é uma substância, água é uma substância. Aquilo que é uma substância subsiste. Okay? Tem subsistência. Aquilo que não é uma substância, porque é um acidente, porque é uma parte de uma substância, por exemplo, o pulmão no ser humano, o hidrogênio na água, aquilo que é uma parte de uma substância, e neste caso eu estou a dar exemplos daquilo que nós chamamos partes integrais, quer dizer que a água tem uma extensão no espaço e é possível pegar nessa extensão e dividir em partes. Okay? Temos uma parte que é o hidrogênio, a que chamamos hidrogênio, e outra parte a que chamamos oxigênio. O meu corpo estende-se no espaço e, portanto, tem uma parte que chamamos mão esquerda, uma parte que chamamos mão direita, uma parte que chamamos pulmão esquerdo, uma parte que chamamos pulmão direito. Tudo isto nós chamamos partes integrais, que integram o todo. As partes integrais, e não só, mas também as partes integrais, existem virtualmente. Não existem substancialmente. O que é que quer dizer que existem virtualmente? Como sempre, para entender São Tomás, é bom ter uma noção da etimologia das palavras. Virtual vem de virtus, que é a palavra latina que vai dar origem a virtude, em português, e que tem a mesma raiz de vir, que era a palavra para homem, do sexo masculino. Em latim, homo é homem, seja masculino, seja feminino. E depois existe a palavra fémina, para a mulher, vir para o homem. A palavra vir, virtus, depois, significa, como eu disse, vai dar virtude, significa poder. Okay? Ser capaz de poder. E, portanto, porque é que o pulmão se diz existência virtual? Porque o pulmão só existe em virtude pelo poder da substância. E é muito fácil ver isto. Se eu cortar a minha mão, o pulmão é mais difícil de tirar, mas se eu cortar a minha mão, ela vai se decompor. A unidade que a minha mão tem, a sua capacidade de ser uma mão, de se mexer, de fazer certas operações, a minha mão só tem essa capacidade, ela só é mão em virtude
da minha substância, por estar ligada a mim mesmo. E por isso São Tomás vai dizer certas coisas como o cadáver só se diz corpo equivocamente, porque o corpo existe por causa da alma, porque a alma dá vida ao corpo. A pessoa viva tem um corpo que é uma coisa viva e, portanto, um cadáver é um corpo em sentido, ele diria, equívoco, nós podemos tentar dizer analógico ou análogo, mas vemos que há uma diferença entre um corpo e um cadáver. Porquê? O corpo estava vivo em virtude da alma. Okay? Portanto, virtualmente. É isto que significa a palavra. Virtualmente, em virtude de, pelo poder de. E, portanto, nós vemos que se eu cortar a minha mão, não vou fazer isso, obrigado, mas se eu cortasse a minha mão, ela decompor-se-ia. Ela iria se decompor. Pronto. Porquê que na água o hidrogênio não pode? Temos o hidrogênio, o oxigênio, H2O, fazem a água. Porquê que nós não podemos ter? Porquê que o hidrogênio e a água têm de existir virtualmente? São Tomás fala disto numa obra chamada Sobre a Mistura dos Elementos, De Mixtione Elementorum. É uma obra muito curta, não sei, deve dar umas... Se der 5 páginas, já é muito. Evidentemente, São Tomás não sabia o que é o hidrogênio e o que é o oxigênio, mas eles tinham a teoria dos 4 elementos, da água, do fogo, da terra e do ar, que, acreditavam eles, misturavam-se para fazer corpos compostos, como a pedra, como as árvores, como o corpo humano, e acreditavam eles a percentagem, eles também não diriam percentagem, mas a proporção dos elementos vai alterar as propriedades do composto. Portanto, a pedra tem certas propriedades porque tem uma certa mistura de ar, terra, fogo e o que me está a faltar, que eu já não sei qual é que é. Dos 4 elementos. Por causa dessa proporção, a pedra vai ter certas propriedades. Por causa dessa proporção, a madeira vai ter certas propriedades. Por causa dessa proporção, o vidro vai ter certas propriedades. Ora, eles percebiam, mas a pedra é uma substância. A árvore é uma substância. Nos seres vivos é muito fácil determinar se é uma substância ou não, porque tem uma unidade mais evidente por causa da alma. Determinar se uma pedra é uma substância, são várias substâncias, pode ser mais complicado. Mas pegamos no caso dos seres vivos, que é evidente. É evidente que uma árvore é uma substância. Ao mesmo tempo, nós vemos com os nossos próprios olhos que ela tem elementos diferentes, porque a raiz é claramente diferente do tronco, que é claramente diferente dos ramos, que é claramente diferente da folha, que é claramente diferente da flor, que é claramente diferente do fruto. E depois dentro do fruto tem a semente, tem... Portanto, nós vemos que existem diversos elementos que compõem e, ao mesmo tempo, chamamos a tudo a mesma substância. Okay? Ou eu tenho mãos, tenho cabelo. Este cabelo lindo que vocês veem faz parte da substância que sou eu. Se eu arrancar o cabelo, passou a ser uma substância à parte. Não dá para ver na câmera, mas está aqui no meu dedo. Passou a ser uma substância à parte. O cabelo existia em virtude da minha substância, a partir do momento que eu arranquei, começou a existir por si mesmo. A partir do momento que começou a existir por si mesmo, vai-se começar a decompor, porque não tem a unidade própria, porque o cabelo é feito para estar na substância principal que sou eu. Okay? Então, São Tomás, não com os nossos elementos contemporâneos, mas com a teoria dos 4 elementos que ele herdou já desde Aristóteles, já antes de Aristóteles, é capaz de perceber. Então, os elementos terra, ar, fogo e água existem nas coisas e têm de continuar a existir de alguma maneira, porque a proporção em que eles existem vai influenciar as propriedades do todo. Ponto 1. Ponto 2. Não podem existir substancialmente. Porquê? Porque uma coisa não pode ter várias formas substanciais. Porquê? Isso é uma ótima discussão para outro episódio. Eu não sei se já não fiz um episódio sobre isso. Se não fiz, vou fazer, porque é muito interessante. Porque esta tese foi uma tese condenada depois de São Tomás, em 1277. Depois que o bispo nem sequer tinha autoridade para condenar
é outro assunto, e que se tornou parte do mainstream filosófico de qualquer maneira, e que hoje seria ridículo negar esta tese. Aliás, eu acho que ela faz parte das 24 teses tomistas, mas não quero falar de cor. Uma árvore só tem uma forma substancial, que é a alma da árvore, através da qual, em virtude da qual, unificadamente existem todos os elementos que compõem essa árvore. Dentro da água, que tem uma forma substancial, existem unificadamente, em virtude do todo, existe a parte. E isto é muito interessante. Vamos acabar o episódio aqui, mas era muito interessante estudar este assunto de São Tomás, porque nos ajuda a combater as tendências reducionistas que nós vivemos hoje em dia, que nos é vendido muitas vezes como se fossem teorias científicas, e não são, porque os dados científicos explicam-se quer de uma maneira reducionista, quer não. O que é a ideia reducionista? É que aquilo que existe realmente são os meus átomos, ou a partícula mais fundamental que existir. E depois, eu sou só algo que sobrevém a isto tudo, mas que de facto o que existem são os átomos, são a realidade primária, e eu existo como uma consequência secundária desses átomos. Isso é uma teoria filosófica, reducionismo, que é compatível com os dados científicos físicos de si, mas não é implicada pelos dados científicos, e é incompatível com outras série de teorias filosóficas que também são implicadas por esses dados científicos. E, portanto, racionalmente é uma visão precária. Este tema da existência virtual, que é engraçado por causa do título, existência virtual, mas é muito útil para quem quiser aprofundar, e podem pôr questões nos comentários, podemos continuar a conversa. É muito interessante porque diz-nos precisamente o contrário. Não, aquilo que existe de facto por si é o todo, sou eu, é a árvore, e agora, em virtude do todo, as partes existem. As partes tomam o seu lugar. Pronto. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de pôr gosto, subscrever, partilhar. Ajudam esta informação a chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima. Até à próxima.